Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Estamos iniciando o nosso IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas. E nós hoje vamos abordar um assunto dentro da doutrina da redenção, dentro da doutrina da salvação. Podemos dizer que é a última etapa da salvação, que é a glorificação. E quando receberemos o nosso corpo ressurreto? Como será esse corpo? Então, é esse assunto que iremos abordar em nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham visto as outras aulas, né? Porque esse vai ser o último assunto dentro da doutrina da salvação, da doutrina da redenção. Nós vimos aqui alguns assuntos sobre a graça comum, a eleição e predestinação. Nós vimos o chamado do evangelho, o chamado eficaz. Vimos também a regeneração, vimos a conversão. Falamos também da justificação, foi abordada aqui no nosso instituto sobre a adoção, né, santificação e batismo e a plenitude do Espírito Santo, a perseverança dos santos, bem como também o professor Digão vai abordar sobre a morte e o estado intermediário e, por fim, nós estamos abordando agora este assunto sobre glorificação. E quando nós falamos em glorificação, eu lembro de João 10:10, na parte B, quando o Senhor Jesus nos diz: eu vim para que tenham vida e vida completa, abundante. Então, um dia, nós estaremos lado a lado com o Senhor Jesus. Aqui na Bíblia, né, tem outra versão que diz que eu vim e que tenham vida com plenitude, quer dizer, uma vida plena. Então, nós vamos estar abordando esse assunto sobre glorificação. E quando Cristo, ele nos redimiu, né, a remissão de Cristo, o que seria a remissão? Foi o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, né, por causa dos nossos pecados. Ele não redimiu apenas a nossa alma, mas redimiu por completo, né? Como pessoa, que inclui a redenção do nosso corpo, alma / espírito, que nós já falamos aqui sobre dicotomia e tricotomia, ou corpo, alma e espírito, para quem é tricotomista, tá ok? Então, por que precisamos, antes de falar sobre a glorificação, porque nós precisamos ser redimidos? Porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Então, vamos ver aqui, todo mundo precisa de redenção, né? João 3,16, um texto bastante claro, vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Ih, Fabiano, corta aí que eu falei o versículo totalmente errado. Não, pode ir? Então, eu vou voltar do João 3,16. Eu falei um texto e... Pode? Porque João 3,16, um versículo bastante conhecido na palavra, ele vai falar porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todos tivessem a vida eterna, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos, aquele que nele crer, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, é para todos, a redenção é para todos. A nossa condição natural era caracterizada por culpa, né? A gente vê isso lá em Gênesis 3, quando o homem peca, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Romanos 3,23 nos diz isso, porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Então, a redenção de Cristo, ela nos libertou dessa culpa, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então,
Quais são os privilégios da redenção? Então a gente precisa ver, né, que privilégio que a redenção nos proporcionou. Olha, incluiu uma vida eterna, como nós lemos aqui em João 10, né, para que nós tivéssemos vida e vida abundante, vida eterna. Né? Apocalipse 5, 9 e 10 vai falar também sobre a vida eterna, perdão dos pecados, nossos pecados, através do sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos perdoados. Também foi feito justiça, liberdade da maldição do pecado, adoção à família de Deus, nós fomos adotados, né? Somos filhos por adoção, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Libertação da escravidão do pecado, Tito 2,14, 1 Pedro 1, 14 e 18, vai falar que nós fomos libertos do pecado. E também paz com Deus, isso tudo foram privilégios pela redenção que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, paz com Deus, nós fomos reconciliados, nós que pecamos, ficamos afastados de Deus, agora nós somos reconciliados com Ele novamente. E, por fim, né, podemos dizer, e a habitação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, isso tudo foi privilégio da redenção, do sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque quando nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo passa a morar em nós, né? E nós vamos também ver que a extensão da obra redentora de Cristo não estará completa até que o nosso corpo, esse corpo aqui corruptível, esse corpo em pecado, ele seja inteiramente liberto dos efeitos da queda e levado ao estado de perfeição para o qual Deus, Ele nos criou, né? Então Deus, quando nos criou, foi para que nós tivéssemos uma vida abundante, mas o homem, né, pela sua desobediência, ele peca, ele é afastado de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele envia o seu Filho Jesus, e aqui ele fala, né, para que nós tivéssemos a perfeição para a qual Deus nos criou. Então Deus faz um plano, né, enviando o seu Filho Jesus para nos redimir, para morrer na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida eterna. Então o Senhor Jesus, Ele morre na cruz do Calvário por mim e por você. E quando Paulo alinha as etapas da aplicação da redenção, a última que ele cita é a glorificação. Nós vimos na aula do pastor Targino, ele falou, foi enfático aqui, ele disse, a salvação é um ato. Mas existe algumas etapas dentro da salvação, né? Existe a conversão, existe a santificação, existe a adoção e, consequentemente, por fim, existe a glorificação. A glorificação, então, vai ser a última etapa dentro desse assunto da doutrina da salvação, da doutrina da redenção. E aqui a palavra de Deus, né, em Romanos 8,30, ele nos diz, eu estou colocando aí, por quê? Para que você possa ver, para que você possa ouvir e fixar melhor. Romanos 8,30 nos diz, assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Então o Senhor agora está repartindo, a partir do momento que o homem é reconciliado com Deus, agora o Senhor, nosso Deus, Ele reparte a sua glória, nós teremos um corpo glorificado e estaremos junto do Senhor, nosso Deus, e o dia em que formos glorificados será um dia de vitória, aleluia, né? Isso vai ser tremendo quando o Senhor Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja. Esse dia vai ser dia de vitória, porque nesse dia os nossos corpos serão transformados.
O corpo corruptível, o corpo pecaminoso, vai ser revestido em incorruptibilidade. Então nós vamos ter o nosso corpo transformado. Então vai ser um dia de vitória, porque naquele dia o último inimigo, a morte, será destruída. Então vai ser um momento de alegria para aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em 1 Coríntios 15, 25, 26, nos diz o seguinte: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Então, não tem como. Nós somos vencedores através do Senhor Jesus Cristo. E até a morte, ela vai ser destruída. Porque aqueles que morrerem, ou que morreram, serão ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos, a gente vai ver aqui mais à frente, que no abrir e piscar dos olhos, teremos as nossas vidas transformadas. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá, diz a palavra de Deus, o que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, E lá em 1 Coríntios 15, 54, 55 nos diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, queridos, nós iremos também, em Cristo Jesus, vencer a morte. Glorificação é o passo final da redenção, Então, agora entrando propriamente dito dentro da glorificação, porque precisávamos entender o que era a redenção. A redenção foi o sacrifício feito por Jesus Cristo, e a glorificação é o último estágio, é a última etapa da salvação, onde nós estaremos com os nossos corpos transformados ao lado do Senhor Jesus Cristo para sempre, por toda a eternidade. Teremos vida plena junto do Senhor Jesus Cristo. E quando seremos glorificados? A palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 51, 52, vai nos dizer quando seremos glorificados. Vejamos o que diz, então, a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 51, 52. Está aí na tela de vocês podem ler. Se você quiser se aprofundar mais neste assunto, leia a primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, e o apóstolo Paulo vai estar falando sobre esse momento da glorificação. E diz assim a palavra de Deus: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Nem todos. Aqui, quando ele fala dormir, ele está usando de uma metáfora, Em outras versões nos diz: nem todos morreremos. Muitos já morreram, cristãos já morreram, mas quando Jesus Cristo voltar, porque pode voltar a qualquer momento, porque nem o próprio Senhor Jesus Cristo sabe do dia da sua volta. Alguns tentam adivinhar, mas pela palavra, a palavra nos garante que nem o Senhor Jesus Cristo sabe o dia da sua volta. Então aqui Paulo está falando: olha, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, em um momento, no abrir e fechar de olhos. Então, quando Jesus Cristo voltar, olha, da mesma forma que eu estou piscando aqui, que é muito rápido, Você piscou aí também, eu estou vendo que você está piscando. Olha, a nossa vida, o nosso corpo será transformado. Você piscou de novo, é assim muito rápido, vai ser transformado de imediato. É em um abrir e fechar de olhos, nos nossos corpos. Aqueles que estão dormindo, aqueles que morreram, serão também transformados. E diz aqui, continuando, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis,
também eles terão os seus corpos transformados, né? Então, por isso que o Paulo diz, eis que vos digo um mistério, né? Aquele corpo, a palavra de Deus diz que nós somos barros e para o barros voltaremos, né? Para a terra voltaremos, né? Você pode estar perguntando como que vai acontecer. O apóstolo Paulo diz, eis que vos digo um mistério, né? Os mortos, aqueles que estavam dormindo, que ele fala logo acima, né, que estavam dormindo, ressuscitarão com seus corpos incorruptíveis e nós seremos transformados. E nós seremos transformados, né? E as almas, né, voltarão com Cristo e se reunirão aos seus corpos no dia da ressurreição, no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar para levar a sua igreja. Então isso tudo vai acontecer em um abrir e fechar de nossos olhos. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4,14 nos diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, né? Então não serão só os que estiverem vivos, mas aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e morreram, esses também, eles terão os seus corpos transformados no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, né? Então, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Então, todos irão sair, né? Desde que tenham crido no Senhor Jesus Cristo, né? Eles vão ter essa vida plena, o seu corpo transformado. Então, todos que se acham num túmulo ouvirão a sua voz e sairão. E João 5,29 vai nos dizer, né? Os que tiverem feito o bem. Então, todos que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Mas olha o que diz João 5,29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, para estar em uma vida plena com o Senhor Jesus Cristo. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, vai enfrentar o tribunal conforme descrito lá em Apocalipse. Então, os que tiverem praticado o mal, os ímpios, aqueles que não reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, diz a palavra, para a ressurreição do juízo, enfrentará o tribunal. E eles ali serão lançados, como diz a palavra de Deus, no lago de enxofre, onde há fogo, ranger de dentes, onde a dor não termina. Então, eles enfrentarão o juízo de Deus. Então, queridos, devemos viver na expectativa da vinda de Jesus, né? Temos que estar preparados. A palavra de Deus nos exorta, nos aconselha, orai e vigiai, para que nós não entremos em tentação. Então, vamos fazer de tudo, né? Sempre pensando, Jesus Cristo vai voltar daqui a um segundo, porque se eu estiver nessa expectativa, aguardando o Senhor Jesus, eu vou viver uma vida aqui da melhor forma possível, procurando fazer o que a palavra de Deus me ensina, me exorta, porque eu estou na expectativa do Senhor Jesus Cristo voltar a qualquer momento e da transformação do nosso corpo. Jesus voltando, os nossos corpos serão transformados. Você sabe por quê? A palavra de Deus lá em Filipenses 3, 20, 21 vai nos dizer, pois a nossa pátria está nos céus. Nós somos cidadãos de dois mundos, aqui na terra e cidadão dos céus, né? Pois a nossa pátria está nos céus. Nós estamos aqui, né, como forasteiro, de passagem. A nossa pátria não é aqui. Embora eu seja brasileiro, mas
eu também sou cidadão dos céus e aguardo o general, o Senhor Jesus Cristo voltar para levar a sua igreja e eu subir com ele. Então, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo de pecado, ele vai transformar para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. E como que parecerá o corpo da ressurreição? Como que vai ser esse corpo? Como será, como se parecerá o corpo da ressurreição? Vejamos, queridos, o corpo da glorificação será incorruptível. O que quer dizer com isso? Não terá mais pecado. Não terá mais pecado, é um corpo incorruptível, que não vai poder se corromper com as coisas do mundo, lá não haverá mais pecado. Isso significa que esse corpo não se desgastará. Esse corpo, quando for glorificado, não envelhecerá, não estará sujeito às enfermidades e doenças. Esse corpo não irá chorar, não vai envelhecer, não estará, como eu li aqui, sujeito à enfermidade e à doença. Lá só haverá alegria. Então, o corpo glorificado, ele será incorruptível. O corpo glorificado, nesse corpo ressurreto, veremos o que Deus pretendia que fôssemos enquanto seres humanos, quando Ele nos criou. Nós teremos o corpo, então, como Deus criou antes do homem ter pecado. Então, vamos ter novamente esse corpo da mesma forma do qual Deus ele nos criou. E a gente pode conferir em 1 Coríntios 15, 42, 44 e o versículo 49. Nosso corpo ele será ressuscitado em glória, o que sugere beleza no novo corpo, uma coisa gloriosa, uma coisa bonita. Então, beleza no novo corpo. Não haverá mais nada desonroso, mas o corpo parecerá glorioso em sua beleza. A palavra glória, queridos, se refere ao brilho resplandecente que envolve a presença de Deus. Lembra quando Moisés teve aquele bate-papo, aquela conversa com Deus? Quando ele desce do monte, ele resplandecia. Então, a palavra glória se refere ao brilho resplandecente que envolve a presença de Deus. Parece que haverá um brilho ao redor do nosso corpo, que será um sinal externo da nossa posição de exaltação e domínio dado a nós por Deus sobre a criação. O corpo glorificado não será limitado pelo tempo, massa, gravidade, espaço, as leis da natureza. Então ele não vai estar limitado a essas coisas. Será como o corpo ressurreto de Cristo. Lembra da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Eles tinham colocado uma pedra à frente do túmulo. Olha, aquela pedra não foi suficiente para segurar, porque Jesus Cristo estava ali já com o seu corpo glorificado. Ele atravessou a montanha do sepulcro, a pedra foi retirada para assombro dos guardas e para que as mulheres e demais discípulos pudessem ver e entrar, não para que Cristo pudesse sair, porque aquela pedra não iria impedir dele passar por ela, mas foi para que os discípulos, para que as mulheres pudessem entrar, porque o Senhor Jesus Cristo, ele já atravessara as faixas de pano e as paredes de pedra. O apóstolo Paulo, afirma que o corpo ressuscitará em corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44 vai nos afirmar, a palavra
para espiritual é pneumaticon, e isto é, teremos um corpo similar ao caráter e atividade do Espírito Santo. Nosso corpo atual é sujeito às características e desejo da natureza pecaminosa, né? O homem, ele foi criado no pecado e, com certeza, se a gente não tiver uma vida de santificação, eu acredito que vocês já viram essa aula em nosso IDV, que vai falar, que vai abordar sobre, que abordou sobre santificação, né? A gente precisa ter essa vida de santificação diariamente. A santificação, sim, é um processo. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo que nós, a cada dia, precisamos estar na presença do Senhor nosso Deus. Então, nosso corpo atual é sujeito às características e desejo da natureza pecaminosa, né? O pecado, ele nos chama, ele quer nos atrair, e nós temos que diariamente dizer não, eu não quero, eu não posso, eu sou um filho de Deus. Então, o corpo da ressurreição será inteiramente sujeito à vontade e direção do Espírito Santo. O nosso corpo será semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. 1 João 3,2 é a nossa base bíblica, e nós vamos ler, né? 1 João 3,2, o que diz: amados, agora somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus. E se tem algum amigo que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, creia que você também pode se tornar um filho de Deus. Então, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos, olha só, semelhantes a Ele, seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, nós conseguiremos ter também a semelhança do Senhor Jesus Cristo, porque nós conseguiremos vê-lo como Ele é. Nós não deixaremos de existir em um corpo físico, mas seremos transformados e teremos um corpo incorruptível. O corpo de Jesus ressuscitado era físico, tanto que Tomé tocou nos seus cravos, porque é necessário, diz a palavra de Deus, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que é o corpo mortal se revista da imortalidade. Querido, para concluirmos, a ressurreição em um corpo físico é real e é uma clara afirmação da bondade da criação física de Deus. O Deus fez o homem sem pecado para que nós tivéssemos essa comunhão com Ele diariamente. Adão tinha essa comunhão, diz a palavra que no virar do dia, na viração do dia, outras versões vão falar no entardecer, Deus procurava, Deus sempre procurando o homem, Deus procurava por Adão, mas quando Adão pecou juntamente com a sua esposa, eles se esconderam, e Deus procura por ele e pergunta: onde estás, Adão? Onde estás? Mas eles pecaram, e como diz Romanos 3,23, destituídos, afastados, ficaram da glória de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele derrama da sua graça, como nós estudamos. Pastor Samuel Cavalcante nos trouxe esse estudo. A graça maravilhosa do Senhor nosso Deus foi derramada sobre todos nós. Então, aqui, a gente vê a bondade de Deus nas nossas vidas. Viveremos em um corpo com todos os atributos que Deus criou para que nós tivéssemos, e seremos a prova viva da sabedoria de Deus em fazer uma criação material que desde o princípio era muito boa, porque Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Mas quando criou o homem, Ele disse:
Olha, é muito bom, é muito bom. Mas o homem escolheu desobedecer a Deus, porque Deus falou, olha, vocês podem comer de todas os frutos de todas as árvores, menos daquelas duas ali. Mas o homem desobedeceu, comeu, ficou separado. Mas Deus agora, Ele faz um plano, Ele derrama sobre nós das suas infinitas misericórdias, da sua graça sobre nós e resgata, né? Faz com que o homem se reconcilie com Ele através do sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Viu Deus tudo o que fizera e eis que era muito bom. Então, quando Deus criou o homem, foi para que o homem estivesse com Ele eternamente. Mas o homem, ele pecou. Então, viveremos como cristãos ressurretos no novo corpo. Nós teremos um novo corpo, um corpo transformado, um corpo incorruptível, onde vamos viver eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Lá não haverá mais dor, não vai haver doença, não vai haver vírus nenhum afetando as nossas vidas, não haverá ranger de dentes, não haverá choro, olha só, haverá alegria, porque o céu é um lindo lugar, cheio de glória sem par, e nós vamos estar ao lado do Senhor eternamente. Então viveremos como cristãos em um corpo ressurreto, em um novo corpo que será perfeito para viver nos novos céus e na nova terra, nos quais habita a justiça. Lá não vai haver injustiça como nós temos aqui, enquanto estamos vivendo neste mundo. Quanta injustiça, quanta. Então, mas lá não, no céu não vai haver injustiça, mas nós vamos habitar em um lugar que haverá justiça. E para finalizar, eu quero deixar esse versículo, 2 Pedro 3, 13 e 14. Nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa do Senhor Jesus Cristo, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça de Deus. Nesse local maravilhoso, nesse local de alegria, vai ter a justiça e a justiça de Deus. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, vamos fazer todo o esforço para quando Jesus Cristo voltar, nós possamos ser levado por Ele, nós possamos subir com Ele. Empenhai-vos por serdes achado por Ele em paz, sem mácula, né? Enquanto estivermos aqui, nós seremos pecadores, vamos pecar, mas a palavra de Deus que diz que existe solução para o pecado. Precisamos confessar diante de Deus, porque Deus, Ele se agrada de um coração contrito, de um coração arrependido. Então que nós, ao errarmos, possamos pedir perdão, misericórdia a Deus, para que a gente possa ser encontrado pelo Senhor Jesus Cristo quando voltar, para levar a sua igreja sem mácula e irrepreensível. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar nesta manhã e que você possa estar na expectativa desse dia do Senhor Jesus Cristo voltar, para que no abrir e fechar dos nossos olhos, os nossos corpos, se estivermos vivos, possamos ser transformados. E se nós já estivermos dormindo ou mortos também, nossos corpos possam ser transformados e nós estarmos juntos nessa Canaã celestial, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus possa derramar sobre a sua vida das suas misericórdias e tenha compaixão e te dê a paz. Amém, queridos? Eu quero estar terminando orando
por você neste momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, exaltamos, queremos te agradecer, ó Pai, pelas tuas infinitas misericórdias. Senhor, que verdadeiramente, quando o teu Filho voltar, nós possamos ser encontrados sem mácula, irrepreensíveis diante de ti, para que possamos subir contigo e habitar na Nova Jerusalém. Ó Pai, estar contigo ao teu lado, Senhor. Nós estamos nessa expectativa da sua volta, ó Pai. Fica conosco, obrigado pelo meu irmão que está conectado, toma a vida dele. Se existe alguém que não tem ainda essa certeza, que possa ter um encontro, um único e pessoal contigo, para que um dia também possa ter essa certeza de quando partir dessa terra, que quando tu voltares, ele vai subir contigo. Esta é a minha oração que eu faço, no nome que é sobre todos os nomes, no nome lindo, no nome maravilhoso, no nome inigualável do Senhor Jesus Cristo, que reina agora e eternamente. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, até uma próxima oportunidade.